Oi time, como vocês estão? Meu nome é Letícia Granton, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Bom, eu imagino que você já tenha criado várias rotinas, mas nenhuma delas fez sentido no final. Seja por você não conseguir seguir, seja por ser doida demais, ou porque simplesmente não deu certo. Eu também já passei por isso, mas eu consegui organizar uma rotina que fez sentido pra mim, que eu tô conseguindo seguir. Então ela realmente funciona e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, estar ocupado não é sinônimo de proatividade. Se você encheu a sua agenda de coisas pra fazer e você não consegue cumprir, isso não é ser proativo. Então você precisa ser realista com as suas atividades. Eu antigamente enchia minha agenda de coisas pra fazer, eu sabia que eu não era capaz de fazer 25, 30 itens num dia só. E eu falava, não tem problema, porque eu vou botar 30, eu vou botar 25 coisas pra fazer e o máximo que eu consegui fazer, eu fiz. Deixa pra amanhã o que eu ainda não consegui. E nisso eu não estava me organizando, todo dia eu estava atrasada, eu estava me frustrando porque eu não conseguia terminar nada nunca, e aquilo me consumia de uma forma horrível que eu vivia numa ansiedade sem limite algum, né? Então assim, não adianta encher a sua agenda e não adianta não ser realista. Comece com pequenos passos. Ah, Letícia, mas são só 5 coisas importantes que é pra fazer no meu dia, eu tenho muito mais que isso. Eu sei, por isso que a gente vai colocar ao longo da semana, ao longo do mês. Claro, se você tá num dia típico, que você tá atrasado, você precisa colocar as coisas em dia, é normal que você tenha muitas coisas pra fazer, é normal que você vire à noite fazendo isso, mas não pode ser algo que você faz sempre. Essa não pode ser a sua rotina. Uma coisa que eu percebi comigo que é o seguinte, eu não consigo pensar muito em futuro. Tipo, quando as pessoas falam assim, ai, o que você espera da sua vida nos próximos 5 ou 10 anos? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu não consigo pensar numa distância tão grande. Então, às vezes, planejar alguma coisa para um mês, 2 meses, eu não tenho a menor ideia, e isso me frustra. Então eu falo, não vou organizar minha rotina porque eu não sei o que fazer. Então era muito ruim organizar a minha rotina do mês, às vezes da semana, porque eu não tava pensando muito nessa ideia de longevidade, sabe? Então o que facilitou pra mim? Eu separava no dia. De noite, eu pensava assim, o que eu quero fazer amanhã? E eu colocava vários tópicos das coisas que eu queria fazer. E ia seguindo conforme o meu dia. No dia seguinte, eu fazia, né, a minha lista de coisas. E de noite eu falava, o que eu quero fazer pra amanhã? E assim eu ia. Hoje eu já consigo pensar na semana. Só que isso eu também percebi que não era muito funcional, porque se eu tinha alguma coisa pra fazer na sexta-feira, eu só ia colocar ela na minha agenda na sexta. Chega na sexta eu esqueci. E aí virava o quê? Outro caos. Então o que eu fiz? Eu pensei assim, olha, esse mês de janeiro, quais são as coisas que eu quero fazer nesse mês de janeiro? Por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar no dia 15 de janeiro, então eu vou anotar num pedaço de papel no início da minha agenda, 15 de janeiro entregar tal coisa. O que eu gostaria de fazer que não tem data? Eu gostaria de dar uma volta na lagoa, eu gostaria de passear no shopping, eu gostaria de ver o filme tal. Tudo, seja de compromisso ou seja da sua vida pessoal que você quer fazer no mês de janeiro, você escreve num papel separado. Depois disso, você vai abrir o seu calendário e vai ver assim, ó, quando é possível fazer isso aqui? No dia tal. E aí você vai separar aquela lista no mês inteiro. Não coloque essa lista para fazer tudo num dia só. Seja sempre realista. Se você, por exemplo, sai todo domingo para ir na igreja, se você sai todo domingo para comer fora com a sua família, não adianta você botar um compromisso no domingo porque ele não vai acontecer. Se você costuma sair sexta-feira à noite com seus amigos, não adianta você botar um compromisso no sábado, 8 horas da manhã, porque ele não vai acontecer. Então sempre seja muito realista com você, com as suas vontades, com a sua necessidade e com a sua lista. Depois que você colocar toda essa lista no seu calendário, você vai ter uma ideia geral de como vai ser o seu mês. Aí o que você vai fazer? Separar por semana. Para eu poder sair na quarta-feira, segunda e terça, eu não posso ter coisa acumulada, senão eu vou ter que fazer na quarta-feira. Então, segunda e terça-feira, para não acumular para quarta, o que eu preciso fazer? E aí você vai organizar a sua agenda. Se você quer sair na quinta-feira de manhã para ir no lugar tal, você precisa estar com tudo organizado e dormir cedo na quarta. Então, o que você precisa fazer para estar com tudo organizado e dormindo cedo na quarta? E aí você vai escrever. Sem querer, você vai acabar planejando o seu mês inteiro. Uma facilidade absurda. E eu gosto sempre de fazer essas duas coisas, o trabalho e o lazer. Porque se eu só pensar em como organizar o meu trabalho, eu nunca vou lembrar do meu lazer. Eu sempre vou ficar pensando que, de novo, mais um mês e eu não consegui no lugar tal que eu queria. Porque eu sei que é importante trabalhar, mas eu sei que você também tem uma vida, que você também precisa aproveitar. Então você tem que conseguir lidar bem com os dois. Não adianta só planejar um e também não adianta só planejar o outro. Os dois têm que andar juntos. Porque afinal de contas, quando você trabalha, você também está vivendo. E quando você está vivendo, você também pensa no trabalho.
Então precisa ficar equilibrado para sua cabeça não surtar. E tem outro ponto também, eu quero fazer várias coisas esse ano, eu fiz vários planejamentos. Não adianta também eu colocar para fazer tudo num mês só, para eu fazer tudo num dia só, porque isso não vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero ir na academia todos os dias. Eu coloco lá todos os dias, na minha semana inteira tem academia. Só que tem um porém. A minha academia, pelo menos, ela não funciona todos os dias no mesmo horário sempre. Então eu preciso organizar a minha semana e o meu dia anterior para poder ir na academia também. Só que se eu não conseguir ir na academia, acabou meu dia? Claro que não. Ele vai estar lá, eu vou escrever que eu não consegui, porque isso é uma coisa também que está me ajudando muito. Eu coloco as coisas que eu tenho para fazer no dia e escrevo como foi o meu dia. Por que eu consegui fazer tudo e por que eu não consegui fazer tudo. Para eu poder entender o que está acontecendo comigo mesmo e não repetir o mesmo erro no dia seguinte, ou ver o que funcionou e conseguir replicar para o dia seguinte. Aí voltando para academia, mas não adianta também eu colocar que eu quero ir para academia, que eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo tudo, porque eu tô afim de mudar minha vida do nada da noite pro dia. Você não vai conseguir aguentar isso por muito tempo. É que nem aquelas dietas malucas que você vai fechar a boca, não pode comer mais nada, não dura um mês. E não é isso que a gente quer mudar de vida, a gente quer ter um planejamento que dure o ano todo. Então seja muito realista. Aquela lista de coisas que você fez já no final do ano, do que você quer mudar para sua vida, encaixe no seu calendário de forma realista. Tem coisa que você só vai conseguir fazer uma vez por semana. Tem coisa que você só vai conseguir fazer 1 hora por dia. Tem coisa que você vai ter que fazer uma vez a cada 3 dias. E tudo bem, porque não tem como mudar tudo da noite pro dia. Senão, a gente não vai conseguir fazer e vai se frustrar. Então, por exemplo, eu coloquei na minha lista que eu quero dirigir mais. Eu tenho 23 anos e eu não dirijo tanto quanto eu gostaria. Não adianta eu colocar, vou dirigir todos os dias, porque isso não vai ser verdade. Então é no mínimo uma vez por semana. Quando bater domingo, eu vou ter que ter dirigido naquela semana pelo menos uma vez. Então eu não coloco no meu calendário como se fosse uma obrigação. Eu coloco como se fosse um lembrete. Nas tarefas da semana, eu tenho que ter concluído isso, mas não está nas minhas tarefas diárias. Senão eu vou ficar ansiosa. Então é outro ponto. Você pode dividir o seu calendário em tarefas do mês, tarefas da semana e tarefas diárias. Assim você consegue ver que tem coisa que você queria fazer no dia 19 de janeiro, por exemplo, mas você conseguiu fazer no dia 8, então você já risca do seu calendário. Agora, o que não pode acontecer? Você deixar de fazer por procrastinação. Você tem uma tarefa do dia, você é capaz de fazer essa tarefa e você não fez e fala, eu consigo fazer amanhã. Não. Para o seu sonho realizar, você precisa ser disciplinado. Você precisa fazer as coisas mesmo sem querer. Você precisa fazer as coisas mesmo sem vontade. Uma coisa é você dar prioridade para a sua saúde. Você não tá bem de cabeça, você não tá se sentindo bem, você tá com dor de cabeça, você tá passando mal. Eu vou me forçar. Não, calma, também não é assim. Mas, tô cansada hoje, não quero fazer nada. Não, que é assim. 1 horinha, 10 minutinhos que você fizer aquilo, já é um avanço para você do futuro. Tem algumas coisas que eu faço que é assim. Amanhã, por exemplo, eu tenho que escrever um e-book. Vamos supor que hoje eu já terminei tudo que eu tenho para fazer e tô no gás. Então eu venho e escrevo o e-book hoje. Quando chega amanhã, eu falo, caraca, muito obrigada, Letícia do passado, por ter resolvido escrever o e-book quando já tinha acabado tudo para fazer. E aí quando você chegar no dia seguinte, você já vai estar mais adiantado, já é menos uma coisa para fazer. Mas de novo, não adianta colocar 30 mil tarefas para fazer no dia. Começa com pouco e vai aumentando. Uma coisa também, por exemplo, como eu trabalho de home office, colocar horário nas coisas para mim não me facilita. Então, por exemplo, eu colocar lá que eu tenho que tomar café da manhã de 6 às 7, que eu tenho que fazer sei lá o quê, de 7 às 8, que eu tenho que... Surto, pânico. A não ser que seja horários específicos. Por exemplo, eu tenho que ir na academia, sei lá, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, para poder ir na academia às 8, eu tenho que acordar às 6. Tomar café da manhã, me preparar, me arrumar para poder estar bem na academia, porque eu não consigo acordar e ir para academia. Eu não me sinto bem assim. Então, a não ser que seja coisas pontuais, eu não costumo colocar horário. Eu quero criar um hábito de ler a Bíblia todo dia. São 4h57 e eu ainda não li a Bíblia hoje. Mas tudo bem, eu sei que tá ali coisas para fazer, como eu não coloquei horário, eu não tô assim, ai meu Deus, era a primeira coisa pra ter feito no dia, eu não fiz, e agora todo meu dia vai por água abaixo. Não, tá tudo bem, quando acabar de gravar, eu vou sentar e vou ler a Bíblia, eu já tenho isso na minha cabeça. Então, estabeleça horários para as coisas que precisam de horários. Agora, para as outras, não coloque. Se você terminar alguma tarefa mais cedo, você vai ficar assim, esperando dar o próximo horário para poder fazer a próxima tarefa. E aí você acaba se perdendo nesse momento que você pega o TikTok e começa a assistir. Mas, se você é uma pessoa que gosta de cronometrar, que gosta de fazer tudo certinho, faça, não tem problema. Isso é o que não funciona pra mim, que eu tô te contando tão bem.
E uma coisa super importante, aprenda a dizer sim nos momentos certos e aprenda a dizer não nos momentos certos. Por exemplo, aqui na minha família, eles sempre gostam de almoçar assistindo algum filme, mas nem sempre eu posso assistir algum filme enquanto eu almoço, porque vai demorar 1 hora e meia o meu almoço, ao invés de demorar 20 minutos, e vai me atrasar ao longo do dia porque eu resolvi assistir um filme de tarde. Então, quando eu não posso assistir um filme com a minha família, eu falo, gente, agora eu não consigo, eu só vou conseguir no horário tal, ou hoje não dá. Vê aí vocês que amanhã eu vejo um filme com vocês ou na sexta-feira dá. Não é pra você negar a sua família e vida que segue ou seus amigos, enfim. É pra você conseguir reagendar isso também. Porque não adianta você abrir mão de tudo, porque vai chegar no momento que vai acumular muita coisa pra você fazer. Ninguém, no bom sentido, né, vai te ajudar a fazer essas coisas porque só dependem de você. E você vai acabar surtando sem necessidade. Então, não se desespere quando coisas inesperadas acontecerem. Saiba como lidar com elas. Se você pensar assim, olha, hoje no meu dia não tem muita coisa para fazer, ou os horários não estão apertados, eu consigo sim ficar aqui 1 hora e meia fazendo tal coisa, assistindo um filme, por exemplo, que não vai me atrapalhar. Então faça sem peso algum na consciência. Alicia, mas é uma terça-feira à tarde e eu tô assistindo o filme no horário do almoço. E daí? Faz parte, você também vive uma vida, você não só trabalha. E eu não sei se isso vai te ajudar ou te atrapalhar, mas tem uma coisa também que eu vi que é legal, no final de cada semana, lembra que eu falei que eu tava anotando todos os dias o que estava acontecendo? No final de cada semana eu vou fazer um parâmetro das coisas que eu fiz durante a minha semana e quantas vezes eu consegui realizar aquilo. Por exemplo, eu comecei a ir na academia nessa semana na quarta-feira. Eu fui quarta, eu fui quinta, eu fui sexta e eu fui sábado. Domingo, que no caso vai ser amanhã, é um questionamento. Será que eu vou conseguir ou não? Porque fecha muito cedo e eu não tô conseguindo dormir tão cedo quanto eu gostaria. Então, eu não sei se eu vou conseguir acordar de manhã cedo pra ir na academia. Mas tudo bem. No domingo, eu vou sentar e vou analisar a minha semana. Quantas vezes eu consegui ir na academia? Se eu consegui ter um desempenho bom? Quantas vezes eu consegui dormir cedo naquela semana? O que eu consegui fazer naquela semana que facilitou o restante dos dias? O que eu fiz que deu tudo errado? Porque eu também percebi que não adianta só a gente colocar as coisas que tem pra fazer, conseguir ou não conseguir, vida que segue. A gente tem que entender por que deu certo e por que deu errado. A gente tem que aprender a mensurar as coisas. Eu acho que eu consegui contar tudo pra vocês da minha rotina. Se eu for pensando em outras coisas, se eu for tendo outras visões, né, outras experiências, eu trago aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, compartilha esse vídeo com alguém se fez sentido pra você, né, o que eu disse, e até o próximo vídeo.